na abertura do programa, ele vai acontecer hoje. Afinal de contas, tem muita coisa acontecendo na cidade que a gente precisa falar. Mas nós vamos quebrar, digamos assim, o protocolo do programa hoje, porque com muito prazer nós estamos recebendo nesta manhã, aqui no estúdio do Rádio Debate, a presença do deputado Rubens Ottoni. Deputado Rubens Ottoni, que tem sido um lutador incansável no sentido principalmente de trazer mais recursos para a cidade. No momento que a cidade, que Anápolis vive uma penúria financeira enorme, a participação do deputado tem sido muito importante. E é sobre este e outros assuntos que nós vamos conversar então a partir de agora com o deputado Rubens Ottoni. Deputado Rubens Ottoni, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui falar com a gente. Bom dia. Bom dia, Cândido Filho. Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui no Rádio Debate da Nova FM. Deputado. Satisfação poder estar aqui com vocês, justamente por reconhecer, valorizar o trabalho que vocês têm realizado. Sou testemunha da seriedade do trabalho de jornalismo de vocês. Muito obrigado. Sempre focado na verdade, focado na boa informação. E é isso que mais do que nunca nós precisamos na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Muito obrigado pelas palavras, deputado. A gente faz um esforço danado para realmente levar aquela boa informação para a nossa população que está precisando tanto. Por falar em boa informação, esses dias, inclusive teve uma publicação nas suas redes sociais, resolvendo aquela questão da reforma, da revitalização, digamos assim, do estádio Zeca Puglisi, né? Até o secretário de Esportes, que está assumindo agora, o Divino Antônio, fazia esse agradecimento ao deputado Rubens Ottoni. Aquele dia já está liberado, está na conta, aquela reforma já pode começar, deputado Rubens Ottoni? Pode sim. Nós estamos com um grande desafio, viu, Cândido Filho? Um grande desafio de fazer as coisas andarem na administração municipal. Isso não é só nessa. Anterior também. Por quê? Porque nós temos recursos, o meu trabalho em Brasília tem sido realizado no sentido de garantir recursos, garantir os investimentos para a nossa cidade, mas infelizmente às vezes as coisas vão ficando ao longo do caminho e a população esperando o benefício e às vezes as coisas não acontecem. Nesse caso do estádio Zeca Puglisi, esse recurso está na conta da prefeitura desde o ano passado. Isso. Desde o final do ano passado, o recurso está em conta, disponível para a prefeitura, e houve inclusive boatos, e não boatos, houve até uma manifestação na Secretaria de Esporte, na então Diretoria de Esporte, falando que esse recurso não existia, que ele não tinha sido liberado, que ele estaria bloqueado em Brasília, por isso que a obra não estava sendo realizada, e nós fomos imediatamente atrás e mostramos para a administração municipal que quem estava equivocado ou mal intencionado era a gestão. E aí, o fato é que o recurso está disponível para a Prefeitura Municipal. Espero que o mais rápido possível esta reforma, essa adequação do estádio Zeca Puglisi aconteça. Por quê? Porque a comunidade esportiva precisa. O estádio Zeca Puglisi também, ele é um patrimônio da cidade de Anápolis, faz parte da nossa história, faz parte da história do esporte anapolino. Então ele merece essa consideração. E nós temos condição, inclusive, de buscar mais recursos para poder melhorar mais ainda. O que nós queremos é colaborar, porque, Cândido Filho, o meu papel e a minha preocupação é poder mostrar que nós podemos fazer política acima das desavenças, acima das divergências, acima dos problemas, dos enfrentamentos que se tem. Porque o pessoal, às vezes, entra nesse campo só de ficar debatendo, discutindo, atacando e esquece de cumprir a sua tarefa. Eu tenho tentado mostrar para a cidade de Anápolis que, independente das diferenças políticas, independente se o prefeito é do partido A, B ou C, eu estou em Brasília para arrumar os recursos para garantir que a nossa cidade possa se desenvolver. Aliás, viu, deputado Rubens Ottoni, seu trabalho vai ser muito importante, especialmente nessa hora, como eu dizia agora há pouco, que a cidade é uma penúria financeira enorme. Pelo menos a reclamação da gestão é de que não tem dinheiro para nada, que muita coisa está deixando de ser realizada justamente pela falta de recursos. Então, daí a importância desse seu trabalho lá em Brasília. Como é que tem tido, nesse sentido, sido a sua relação com o prefeito Márcio Corrêa? Eu fiz questão, você sabe disso, o povo anapolino acompanhou de perto também,
eu fiz questão, já no primeiro dia do mandato do prefeito, fazer um gesto de boa vontade e mostrar que eu não estaria torcendo para dar errado. Pelo contrário, estaria trabalhando para o bem da nossa cidade. Fiz questão de ir na posse. Fui na posse e lá usei da palavra para dizer que eu estava à disposição em Brasília. Em 15 dias eu trouxe em Anápolis o secretário executivo do Ministério de Relações Institucionais aqui na cidade, para poder também reafirmar o nosso desejo do governo federal de poder ser parceiro, que nós não iríamos misturar as coisas da política, de disputa eleitoral, com aquilo que é a nossa responsabilidade, que é a responsabilidade de servir a população. E de lá para cá eu tenho feito esse trabalho. E aí é importante ressaltar, nessa situação que você colocou, eu ouvi aqui atentamente a sua colocação inicial, eu posso dizer para você que da nossa parte, nós já fizemos a lição de casa para ajudar a administração municipal. Da nossa parte, eu falo, começando por mim como deputado federal. Temos na conta da prefeitura dinheiro disponível, além do recurso de 1,5 milhão para a reforma do Zeca Puglisi, nós temos mais 1,5 milhão para a construção do mercado municipal lá na Vila Jaiara, que é outro projeto. Aliás, deputado, me permita fazer uma parte aqui, e é uma obra que tem sido muito reclamada pela população, que aquele é um espaço muito importante para a população daquela região da cidade, da região norte. E em função da queda lá do telhado, a obra foi danificada lá, e nunca mais se falou nada a respeito disso. Aí um dia o senhor esteve aqui no programa e falou justamente desse recurso de 1,5 milhão de reais para a construção daquela obra ali. Então também é um dinheiro que já está disponível na conta da prefeitura. Agora resta saber se a prefeitura vai querer fazer o mercado municipal, porque essa ideia foi da administração anterior, mas precisa pelo menos arrumar o feirão. Precisa. Pelo menos o feirão da Vila Jaiara, que foi derrubado, que caiu lá, ele precisa dar condições para que as pessoas ali possam usufruir daquele espaço. E cumprir com a sua finalidade, né, deputado? Isso. Agora, a desculpa que não tem o recurso, né, essa desculpa não que está quebrado, não tem recurso, essa desculpa não tem. Para o Zeca Puglisi não tem essa desculpa, não vamos fazer a reforma do Zeca Puglisi porque a prefeitura está quebrada. Não, tem um dinheiro específico para isso, colocado pelo deputado Rubens Ottoni. A questão do feirão da Vila Jaiara. Nós não temos condição de arrumar porque não tem recurso. Não é verdade, tem um recurso do deputado Rubens Ottoni já disponível na conta. Também, uma reivindicação antiga que foi colocada, o Centro de Triagem de Diabéticos na nossa cidade. Centro de Apoio aos Diabéticos. Também, mas esse é um recurso que nós não temos disponível porque a prefeitura está assim, está assada. Não, tem 1,5 milhão de reais do deputado Rubens Ottoni já na conta também. Tudo isso disponível na conta da prefeitura para poder. Agora, aí é gestão. Aí a gestão, aí não é o deputado Rubens Ottoni. O deputado Rubens Ottoni arruma o recurso em Brasília, coloca à disposição da prefeitura. Se fosse na visão, na mentalidade de alguns, eu viraria as costas e estaria torcendo para dar errado. Não é problema meu, se vira. Exato. Né? Não, eu faço o contrário. Estou buscando o recurso e não é também aquele negócio de conversa. Está falando que vai buscar o recurso. Não, recurso já na conta. Disponível. Além disso, Cândido Filho, trabalhamos também em Brasília para garantir que a cidade de Anápolis fosse privilegiada na seleção das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC no governo do presidente Lula. Muitas inscrições elas foram feitas e nós conseguimos, já no ano anterior, em 2024, a seleção de obras importantes para a nossa cidade. Então, aqui também não é promessa, eu vou olhar porque vamos tentar. Não, já tem uma escola de tempo integral disponibilizada, garantida para a cidade de Anápolis, cerca de 13 milhões de reais de investimento na cidade de Anápolis na área da educação. Já se sabe onde vai ser? Já tem um projeto? Não? Sim, para poder fazer essas inscrições, obrigatoriamente já tinha que apresentar a área. Então, a escola de tempo integral é lá no Residencial Under. Região do Bairro de Lourdes. Exatamente. Então, mais de 10 milhões de reais só nessa obra da escola de tempo integral. Mas nós temos também uma creche também
investimento aí de cerca de 6 milhões de reais, também recursos do governo federal, pelo novo PAC, lá no Jardim Primavera, na segunda etapa. Sim. Então, uma creche para aquela região. Depois do Conjunto Filósofo Machado ali. Recurso do governo federal, presidente Lula, que nós ajudamos a selecionar para a cidade de Anápolis. Então, nós temos, na verdade, uma creche, uma escola de tempo integral, 2 unidades básicas de saúde e uma policlínica. Tudo isso, recurso do governo federal, o presidente Lula, através do novo PAC, que eu, como deputado federal, atento em Brasília para garantir que a nossa cidade fosse selecionada. Nós poderíamos virar as costas também, para não deixa acontecer, se não vier, torcer por quanto pior, melhor. Não. Nós trabalhamos pela nossa cidade. Precisa olhar pela cidade, então, justamente. é assim que eu tenho trabalhado, assim que eu tenho me comportado em Brasília e quero fazer mais pela cidade de Anápolis. Então, questão de recurso. Porque nós estamos quebrados, estamos assim, assados. Não. Da nossa parte, nós estamos fazendo e colocando recursos importantes para investimento na nossa cidade. Não, e a gente pede também, inclusive, à gestão do município, deputado, mais atenção com esses recursos de emendas parlamentares, que eu lembro que há pouco tempo atrás, o senador Jorge Cajuru estava fazendo uma reclamação, que teria enviado para cá uma emenda de 5 milhões de reais para a educação e por falta de projetos ou ter como gastar esse recurso, esse dinheiro teve que ser devolvido lá para o Ministério da Educação e foi mandado lá para Catalão. Quer dizer, não foi nessa gestão, foi na gestão passada, mas de qualquer maneira é um desleixo enorme, com zelo para com os recursos públicos. Quer dizer, a população de Anápolis deixou de ser beneficiada por uma falha da gestão, que não tinha os projetos, que não tinha nada para poder fazer o aproveitamento do dinheiro. Quer dizer, esse cuidado precisa ter, deputado? Porque já não é fácil você chegar lá em Brasília e conseguir esse dinheiro. Aí o dinheiro chega aqui, de repente não tem uma destinação, é complicado, deputado? Com certeza. Então esse é o trabalho, porque uma coisa é buscar recursos, a outra coisa é a gestão. Justamente. Então, quem está à frente da gestão precisa aproveitar o máximo possível os recursos disponíveis e dar agilidade. Para que esses recursos eles se transformem em benefícios para a comunidade. Porque não adianta a gente ficar falando que porque emenda, porque recurso, ficar falando e as coisas não acontecem na vida do povo. Então, é o gestor que tem que fazer as coisas acontecerem lá no dia a dia, na realidade da comunidade. Agora, deputado Rubens Ottoni, o prefeito Márcio Corrêa tem dito aí que deixou lá para o PAC um pedido, uma solicitação de obras que envolvem mais ou menos mais de 700 milhões de reais. O senhor tem como dar uma forcinha lá, dar uma olhada, que o prefeito fala que tem esse dinheiro lá, mas não fala que projeto é esse, para que vai servir e tal. O senhor tem conhecimento disso? Já chegou a ter esse acesso, não? Claro, eu vou estar em Brasília, esse é o nosso trabalho, de poder, como eu disse aqui, estar atento a todas as oportunidades para ajudar a nossa cidade de Anápolis. Então isso eu vou fazer e já estou fazendo com o maior prazer para poder facilitar para poder viabilizar essas questões para a cidade de Anápolis. E vou dizer, estou fazendo além disso. Além de poder acompanhar essas inscrições no programa de aceleração do crescimento, Candim, eu também estou acompanhando todos os convênios que o governo federal já tem com a cidade de Anápolis para tentar aumentar os recursos para a cidade de Anápolis. Porque tem parcerias, tem convênios do governo federal com a nossa cidade que já existem, são convênios naturais entre o município e a União, mas que eles podem ser potencializados. Por exemplo, na cidade de Anápolis, nós temos aqui 51 unidades de saúde que estão funcionando com custeio do governo federal, com recursos do governo federal. Tem recursos. Via SUS, é isso, deputado? Sim, aí o pessoal fala assim, porque o serviço é ruim, porque não tem recurso, não tem dinheiro. Tem recursos também do governo federal. O governo federal está à disposição e eu estou trabalhando em Brasília para que esses recursos possam aumentar. Por exemplo, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192. Ele é um programa importantíssimo na cidade. Recursos do governo federal. E que nós já
conseguimos disponibilizar novas ambulâncias, temos 4 novas ambulâncias para o SAMU aqui na nossa cidade, para atender o município e a região. Nós temos aqui também em Anápolis um trabalho importante, que é um serviço importante para a comunidade, que é o programa Brasil Sorridente, Saúde Bucal. É um serviço caro, né? E que às vezes a população tem dificuldade de acesso à saúde bucal, e a prefeitura, às vezes, também tem dificuldade de bancar esse serviço de maneira integral. Inclusive, deputado, esse programa, o Brasil Sorridente, já deu alguns prêmios para Anápolis, né? Exatamente. Então, esse programa Brasil Sorridente, ele tem recursos do governo federal, tem custeio do governo federal. Nós temos aqui 2 centros de especialidade odontológica funcionando, e temos aqui 80 equipes de saúde bucal. Tem recurso do governo federal. E eu estou trabalhando em Brasília para quê? Para aumentar esses recursos. Eu não estou aqui tentando fazer propaganda, não. Eu estou dizendo que eu estou empenhado em Brasília para ajudar a Prefeitura Municipal a aumentar esse recurso das equipes, da Unidade Básica de Saúde, do SAMU, do Brasil Sorridente, porque são recursos do governo federal e que eu posso ajudar a aumentar esses recursos para, com isso, facilitar a vida da Prefeitura Municipal. O senhor já tem falado sobre isso com o prefeito? De repente pode precisar de alguma coisa da prefeitura lá? Ele está ciente do que está acontecendo? Eu tive a oportunidade de estar com ele no início da administração, me coloquei à disposição dele, de toda a sua equipe, e esse trabalho que eu estou fazendo, independente de contato com eles, estou trabalhando em Brasília, porque dentro da minha visão de poder ajudar a cidade. Né? A prefeitura, eu me coloquei à disposição, mas eles não me procuraram, mas não tem problema. A minha preocupação é eu fazer a minha parte. Eu me responsabilizo pela minha parte e eles vão ter que prestar contas da parte deles. Né? Então, eles vão ser cobrados por aquilo que não fizerem e vão ser elogiados por aquilo que eles fizerem. É assim no dia a dia. Mas tem mais. Aqui em Anápolis nós temos também os centros de... os CAPs, né? Centro de Assistência Psicossocial. Eles são também importantes, saúde mental. Temos 3 CAPs aqui na cidade, que eles são também, funcionam com custeio do governo federal. Nós estamos empenhados em Brasília para aumentar esses recursos. Então, tudo nós queremos ajudar. Se o problema da administração é falta de recursos, a nossa parte nós estamos fazendo. Agora, o que eu espero é que os recursos que estão chegando, eles sejam bem encaminhados, tenham agilidade na execução das ações, e isso tudo possa contribuir para melhorar a vida da população anapolina. É aquela velha história, né, deputado? Claro que o município, a gestão, sabe do que a população precisa. Aí fala que não tem dinheiro, já não pode ser mais justificativa. Então, vamos construir, então, essa linha, essa relação com o governo federal, para que aí sim, inclusive através do deputado Rubens Ottoni, que chega mais dinheiro dessas emendas parlamentares, de recursos lá dos ministérios aqui para a cidade. É preciso também fazer esse trabalho. Mas, deputado, eu não posso deixar de aproveitar aqui a sua presença para poder falar mais uma vez sobre o nosso aeroporto. Que a Infraero tinha sumido, e de repente vem o governo do estado dizendo que vai retomar aquela obra ali, que tem que fazer alguma coisa para depois devolver para o governo federal. Afinal de contas, com quem está a administração do aeroporto de Anápolis hoje? Está com a Infraero, o governo federal, ou está com o governo do estado? Qual que é aquela situação ali, deputado? É importante a gente colocar para todos aqueles que nos acompanham a questão do aeroporto de cargas na cidade de Anápolis. Isso. Aeroporto de cargas da cidade de Anápolis, ele não é um problema de hoje. Pelo contrário, uma promessa de 25 anos atrás. Verdade. 25 anos atrás, o governo estadual, é importante dizer, essa é uma obra do governo estadual. Isso. Do governo estadual. Então, há 25 anos atrás, o governo do estado prometeu essa obra para a cidade de Anápolis. De lá para cá, passaram-se vários governos no estado, vários governantes das mais diferentes posições. Correto. E não entregaram o aeroporto de cargas para a cidade de Anápolis, que foi vendido como uma grande redenção econômica para a nossa cidade. Então, é importante dizer isso para mostrar
que nessa questão do aeroporto de cargas, a Infraero não é um problema. Na verdade, a Infraero está aparecendo como a solução de um problema do governo do estado que eles não foram capazes de resolver por 25 anos. E quando eu falo eles, não estou falando nem do governo atual, não. Estou falando dos governos, dos governos que passaram por aí. Né? Então, os governos estaduais não deram conta de resolver. Foi aí que apareceu a Infraero. Quem sabe a Infraero pode ajudar a resolver isso aí. Isso. Então, nós estamos colocando a Infraero como uma ajuda para resolver o problema. Mas o problema do aeroporto de Anápolis é tão complexo que até para o governo do estado entregar a obra para a Infraero tá difícil. Por quê? Porque tem irregularidades, tem problemas, pendências ambientais. Isso, esse é que é o... E aí, como é que a Infraero vai fazer a obra em cima de uma pendência que não é dela, que é do governo do estado? Não, e aí, deputado, me permita fazer aqui uma interrupção. Como é que você aprova um projeto para uma obra com problemas ambientais? Será que não fizeram uma observação ali, uma fiscalização? Olha, que não pode fazer o aeroporto aqui porque nós vamos enfrentar alguns problemas ambientais. Quer dizer, olha o tamanho do desleixo com aquela obra ali. Mas até nisso, Cândido Filho, a Infraero é uma solução. Então, a Infraero está nessa discussão como forma de ajudar a viabilizar, a superar as dificuldades. Eu estive várias vezes em reunião com o presidente da Infraero, em reuniões com ministros de portos e aeroportos, que é colega meu na Câmara Federal, o deputado Silvio Filho. Então, tive várias reuniões com eles, reuniões que eu nunca fiz questão de ficar fazendo sensacionalismo, fazendo entrevistas sobre isso. Nunca dei entrevistas sobre isso, mas fiz mais de 8, acho que 5 na Infraero, 3 no Ministério, para poder buscar uma solução para essa questão do aeroporto, para ajudar. Eu poderia simplesmente virar as costas e falar, este é um problema do governo do estado. Não tenho nada com isso. Mas eu quero o bem de Anápolis. O que está faltando, nós precisamos resolver para o bem de Anápolis. Então, estou lá buscando essa atenção. E a Infraero se dispôs a fazer a obra do aeroporto de cargas que seja funcional, que possa ter resolutividade, que possa cumprir o papel de vetor econômico para a cidade de Anápolis e a região centro-oeste, mesmo na área disponível para que está livre de pendências ambientais. Eles estão dispostos a refazer o projeto e fazer nessa outra área. Então, de todo jeito, a Infraero... Uma outra pista, inclusive? Um outro projeto? Não é outra pista. É no aumento da pista que tem, porque você tem condição de fazer o aumento daquela pista sem entrar na área de pendência ambiental. Então, tudo isso a Infraero está à disposição. Então, o projeto está em pé, está tranquilo. A Infraero, hoje, ela tem o controle desta ação, claro, junto com o governo do estado. Tenho visto da parte do governo do estado boa vontade para poder garantir essa parceria. O problema é que às vezes aparece o discurso político para tirar proveito eleitoral, mas eu quero aqui dar meu testemunho que eu tenho visto da parte do governo estadual a boa vontade e o interesse de fazer a parceria com a Infraero. Maravilha. É isso que eu tenho visto do governo estadual. Quando eu falo do governo estadual, o governador Ronaldo Caiado e o vice-governador Daniel Vilela. Correto. O que eu sempre ouvi dos dois foi essa boa vontade, essa disposição. Então, nunca vi problemas. Agora, de repente, aparece alguém que representa não sei o quê, que vem dar uma entrevista, que às vezes traz um ruído e traz uma versão diferente. Mas, no final, é importante colocar. O problema do aeroporto de cargas é um problema antigo, de 25 anos, é um problema do governo do estado. A Infraero está nisso como busca de solução. E eu tenho trabalhado para que o governo federal, mais uma vez, possa ajudar a cidade de Anápolis e possa ajudar, nesse caso, o governo do estado. E olha, antes de encerrar aqui, eu insisto nesse assunto, sabe por quê, deputado? Anápolis, como um polo logístico que o que pretende se fortalecer com essa situação, precisa demais do aeroporto de cargas. Como é que nós vamos ter, por exemplo, a tal de plataforma logística multimodal sem o modal aéreo que precisa do aeroporto? Já temos aí a ferrovia Norte-Sul consolidada, temos aí as nossas rodovias funcionando perfeitamente. Quer dizer, aqui a gente só não vai ter o modal marítimo, o modal
né, de navegação lá pelo mar e tal, mas o restante a gente precisa ter. E para se consolidar como esse polo logístico, a Anápolis precisa também consolidar essa obra importante que é o aeroporto de cargas, né, deputado? Não tenha dúvida. E veja você, Cândido Filho, e aqueles que nos acompanham. Esse modal, né, essa plataforma multimodal foi cantada em prosa e verso há 25 anos atrás também, justamente. desde essa época. E nessa plataforma multimodal, cantada em prosa e verso lá no início do ano 2000, se falava exatamente disso. Modal rodoviário, modal ferroviário e o modal aéreo. Aí o que aconteceu? O modal rodoviário, o que foi feito? Foi feito todo o contorno da cidade de Anápolis, com todos os viadutos, com todas as passagens, com a duplicação da BR-060 de Anápolis a Brasília, que naquela época ainda não estava duplicado, a duplicação de Anápolis até Jataí, que não estava duplicado, de Anápolis até Itumbiara, que não estava duplicado, tudo isso com trabalho de quê? Do governo federal, e que eu, como deputado federal, tive a honra de participar diretamente, digamos, da solução daquilo que diz respeito ao modal rodoviário. Anápolis é uma cidade onde nós chegamos por rodovias federais, de todos os cantos, em pista duplicada. Aí faltava o modal ferroviário. Aí o modal ferroviário, o que aconteceu? A ação do governo federal, o deputado Rubens Ottoni em Brasília, Valec, governo Lula, depois governo Dilma, começamos em 2004 a execução da obra da Ferrovia Norte-Sul, e aí em 2014, 10 anos depois, nós inauguramos, a presidenta Dilma veio em Anápolis, inaugurou 900 quilômetros de ferrovia ligando Anápolis até o porto de Itaqui, no Maranhão. Eu lembro disso. Então, Ferrovia Norte-Sul se tornou uma realidade, o modal ferroviário se tornou uma realidade. Faltava o quê? O modal aéreo, que era a responsabilidade do governo do Estado. Esse tem 25 anos até hoje, não está pronto. E agora, para resolver esse problema, o governo federal tem que entrar na discussão de novo para poder ver se ajuda a resolver. E ainda aparece alguém para falar que a Infraero é que é o problema. Pois é. Então, tem tudo isso, a gente tem que ouvir essas coisas. Deputado, aliás, rapidamente aqui, eu sei que seu tempo já está em cima da hora já, mas não posso deixar de falar sobre a BR-414. Começa logo, que informações o senhor tem para a nossa população? Aquela região do Recanto do Sol ali, onde começa a BR-414, continua muito complicada. O senhor tem alguma notícia sobre a duplicação daquela parte ali, deputado? Esse é um problema sério, é outro problema que nós estamos tendo que pegar para resolver, porque infelizmente o governo federal anterior fez uma concessão de uma BR que era federal para uma empresa privada, que é a Ecovias Araguaia. Então, e o que é mais grave, fez a concessão para a Ecovias Araguaia, exigindo dela algumas responsabilidades, algumas contrapartidas. Uma delas seria essa obra, mas colocando um prazo de 25 anos para poder fazer aquela obra. Então, um absurdo, né? Então, nós estamos na ANTT. Não dá para mudar essa cláusula desse contrato? Nós estamos trabalhando exatamente em cima disso. Estamos, já fiz pelo menos umas 8 reuniões lá na ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestres, no sentido de mudar o contrato. Mas o problema é que esses contratos eles são feitos com base jurídica muito firme. O pessoal faz com segurança, né? Segurança jurídica. Né? Se tem uma área que esse povo é muito competente, é na parte jurídica. Então, faz tudo bem feitinho. Então não é pela questão jurídica que nós vamos resolver. Nós vamos ter que resolver pelo diálogo, pelo entendimento. E nesse sentido, a própria empresa, a Ecovias Araguaia, tem sido sensível para tentar buscar uma mediação e tentar repactuar esse prazo para atender as necessidades da cidade de Anápolis. Então, estou trabalhando nisso em Brasília também. Pois é, porque essa é uma demanda muito importante também. Mas esse eu ainda não tenho novidade. Justamente, mas a gente fala sobre isso, que ali é uma demanda muito importante também. Deputado Rubens Ottoni, eu quero demais, sei que já estamos em cima da hora aqui, sua agenda hoje está muito corrida e tal, mas eu quero demais te agradecer por mais uma vez ter aceitado nosso convite, ter vindo aqui para bater esse papo com a gente, trazer essas informações importantes para a nossa população. Parabéns pela dedicação no mandato aí para com a cidade de Anápolis, nós precisamos muito
Eu sempre insisto nessa tese que Anápolis tem que fortalecer a sua base, a sua representação política, que a partir do instante a gente tiver mais deputados com essa preocupação do deputado Rubens Ottoni, com certeza as coisas irão acontecer de modo mais natural aqui para a nossa população. Então quero demais te agradecer por ter vindo aqui falar com a gente, viu, deputado? Eu agradeço a oportunidade, parabenizo mais uma vez você e toda a equipe, todo aqui a nossa nova FM aqui por esse espaço de comunicação, preocupado com a verdade, preocupado com a boa informação e com a participação da comunidade, muito importante. Discutindo. E quero aqui reafirmar meu compromisso de fazer essa política do bem, a política da seriedade, a política de poder buscar o melhor para a comunidade, independente das diferenças políticas, independente das disputas eleitorais, eu estarei sempre à disposição da cidade de Anápolis. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. Maravilha. Muito obrigado, então, ao deputado Rubens Ottoni. E você que está acompanhando o programa, não saia daí, porque daqui a pouco a gente volta. Tem muito mais ainda hoje aqui no Rádio Debate para você. Rádio Debate, a defesa dos interesses da cidade e de seu povo. Você é o nosso